programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, nesta edição você acompanha. Dia 9 de setembro, dia de cobrar do governador o cumprimento dos acordos assinados com os profissionais da educação. Levante Popular da Juventude prepara acampamento e jovens reafirmam resistência na defesa de seus direitos. No momento, CUT Minas, saiba mais sobre o projeto de lei PLP 257 e a proposta de emenda constitucional PEC 241. A Assembleia Legislativa discute a terceirização dos Correios. Educação em debate. No próximo dia 9, às 14 horas, no pátio da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, trabalhadores e trabalhadoras em educação realizam mais uma Assembleia Estadual. Esse será um dia de cobrar ao governador o cumprimento dos acordos assinados. Nesse dia, o Sindiúti MG convoca a categoria para paralisação total de atividades. A Assembleia Estadual do dia 9 de setembro foi aprovada pelo Conselho Geral do Sindiúti, que é a instância superior à direção estadual da entidade. Este conselho se reuniu em 29 de julho no auditório do Sindeletro, em Belo Horizonte, debateu, votou e definiu para o segundo semestre, além da participação da categoria nas lutas gerais contra o golpe, em defesa da democracia, o eixo de luta específica em Minas, a cobrança ao governador pelo cumprimento dos acordos assinados e avanços na negociação da pauta de reivindicações. Portanto, neste dia 9, haverá Assembleia Estadual com paralisação total de atividades no pátio da Assembleia Legislativa para discutir, debater e cobrar do governador o cumprimento desses acordos. A educação básica interroga a universidade. E o que será que os profissionais da educação têm a dizer sobre isso? Atualidade. Projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil e Sindiúti fortalecem parceria. Os debates do segundo semestre do seminário anual do projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil foram abertos pela professora Beatriz Cerqueira, coordenadora-geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, Sindiúti MG. Ela veio até aqui para trazer as indagações, as interrogações da escola básica à universidade. Eu acho que a gente tem que se perguntar como a gente chegou ao dia 25 de agosto de 2016. Quem quer ser professor, quem quer ser trabalhador em educação, tem que entender que tem que pensar a realidade que está vivendo, que os seus alunos estão vivendo, que a comunidade, tão bem colocado aqui pela Gília, que a sua comunidade está vivendo, porque não pode ser a opinião de uma moradora lá do Prédio dos Crioulos que disse que a escola ajuda contra a luta da comunidade. Isso eu vi várias vezes ali, isso me marcou. Então a gente precisa perguntar como é que nós chegamos aqui. E aí eu pensei em algumas coisas que nós precisamos nos perguntar. Como é que 52 anos, se minha conta estiver certa, depois de um golpe de Estado, nós estamos passando por outro golpe de Estado? Num período tão curto de tempo, golpes que nós olhávamos pela televisão e provavelmente fazíamos chacota, do Paraguai, de Honduras, pequenos países desorganizados que não souberam cuidar de si mesmos. Nós estamos passando por golpe parlamentar, a exemplo de outros países da América Latina. Como é que nós chegamos a isso tão pouco tempo? 50 anos depois, muito pouco tempo de uma geração. Como é que nós chegamos 27 anos depois de nós termos eleito o primeiro presidente, depois da ditadura civil-militar no Brasil, nós estamos tendo outra ruptura democrática no nosso país? Como é que nós chegamos à situação, gente, de que a primeira agenda pública e a única significativa, até agora, de impacto nacional do Ministério da Educação foi com um ator pornô que confessa que estupra mulher? Essa foi a agenda de maior repercussão do Ministério da Educação do nosso país. Como que nós chegamos ao ponto da normalidade, de ser normal a sociedade assistir à entrega das nossas riquezas para os estrangeiros, para as multinacionais?
Porque é isso que está acontecendo com o pré-sal, que era a nossa esperança de investimento em educação e saúde para as próximas décadas. O petróleo, a água, são motivos de guerra no mundo. As pessoas matam, morrem, financiam guerras. E a nossa riqueza está indo suavemente pelo Congresso Nacional. Como que nós chegamos à situação de ter que discutir escola sem partido? E o movimento é muito mais articulado do que nós estamos avaliando. Porque o movimento é articulado nos municípios, silenciosamente por bancadas evangélicas, silenciosamente enraizado no país inteiro, e agora a gente está assustando como se existisse escola com um partido, né? Como é que nós estamos, de certa forma, perdendo esse debate, porque se você põe alguém para defender a escola sem partido com o pai vai concordar. Ele vai achar mesmo que é preciso um processo de proteção à criança, porque tem gente que acredita que somos nós que transformamos as crianças héteros e sadias em doentes homossexuais, né? Existe essa construção que é a escola que vai definir a orientação sexual de cada um. Como que nós chegamos a um processo de que a mulher boa, a mulher referência, é aquela bela, recatada e do lar? É isso que nós estamos enfrentando como sociedade. Essas coisas a gente precisa se perguntar. Porque o que nós estamos sofrendo vai mudar não só as nossas vidas, mas das próximas gerações. E impactarão estruturalmente na escola pública como nós a conhecemos. A professora do UFMG, Shirley de Miranda, antes de falar do muito que a universidade pode contribuir a partir das interrogações da escola básica, abordou sobre os estudos e as pesquisas que ela vem fazendo a respeito dos povos indígenas e quilombolas em Minas Gerais. Nós dizemos da escola básica em geral, nós tratamos da educação escolar que ocorreria até o ensino médio, né? As minhas pesquisas realizadas na escola básica, elas assumem um componente que eu diria imprevisto, né? Que é a educação escolar indígena e a educação escolar quilombola. Esse âmbito que poderíamos considerar uma educação específica, né? Por isso imprevista ou pouco prevista, né? Porque é dirigida e organizada por grupos sociais específicos e não é de conhecimento geral. Ou seja, acho que poucos são os brasileiros e as brasileiras que sabem da existência de comunidades quilombolas. Pensa-se, né, quando nós pensamos em quilombo, costumamos pensar como algo do passado, perdido no tempo e no espaço, numa mata, em geral, inatingível, se ela ainda existir, né? E menos pessoas ainda admitem a existência dos povos indígenas no Brasil, pensando que eles teriam sido dizimados ou integrados à sociedade, portanto, que seriam aculturados e descaracterizados, ou estariam em reservas também inatingíveis. Sem me alongar muito nisso, eu sei que, se eu perguntasse aqui quais são os povos indígenas que atualmente habitam Minas Gerais, muitas pessoas me responderiam: uai, tem índio em Minas? E se eu perguntasse, né, se eu dissesse que em Minas Gerais nós contamos com mais de 300 comunidades quilombolas certificadas e mais de 400 sem certificação, muitas pessoas me perguntariam onde que elas estão, né? E nós temos 3 comunidades quilombolas em Belo Horizonte, insuspeitas, né? Muita gente nem suspeita onde ficam. Entretanto, para mim, esse é o ponto que mais me interessa, né? Esses povos existem porque resistiram a vários processos de destruição. E é muito curioso que nós consigamos falar mais dos processos de destruição que viveram do que entender as resistências que fizeram com que fosse possível que esses povos estivessem presentes até hoje, né, e constituindo a nossa sociedade. Eles existem, compõem a nossa sociedade, e não em sua memória de passado, mas no cotidiano das relações sociais.
não em uma cultura, muitas vezes, tomada como folclore, que nós acessamos em certas datas, mas um tecido social vivo e tenso que compõe esse país. Eles estão na disputa por terra, que é fundamental, na resistência em territórios étnicos, no sagrado, que é muitas vezes perseguido, e na demanda por políticas públicas. A conquista, portanto, da educação escolar específica resulta dessa resistência, dessa saída da invisibilidade, enfim, resulta do que eu tenho chamado do direito de existir. Eu acho que toda a luta que esses povos fazem é para continuar existindo. O coordenador do projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil, professor Luciano Mendes, falou das expectativas para esse segundo semestre e do trabalho que está sendo realizado. Felizmente, mesmo diante desse cenário muito angustiante para todos nós, muito negativo para toda a sociedade brasileira, eu acho que há muita gente fazendo muita coisa boa. Aqui um grupo muito limitado, muito pequeno, vinculado ao projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil, com o apoio de vários setores, com o apoio do próprio SINDIUT, do CNPq, da FAPEMIG, apoio interno da universidade, a gente tem tentado manter as atividades e aumentar essas atividades, seja no diálogo com a comunidade acadêmica e, sobretudo, com o diálogo com os professores, nossos colegas da educação básica. Para isso, a gente está mantendo esse seminário que começa hoje, que acontecerá ao longo do semestre. Temos publicado e continuaremos publicando no jornal toda semana e há uma grande estreia, digamos assim, esse semestre, que nós vamos publicar o número 1 da Revista Brasileira de Educação Básica. Essa revista, deve entrar no ar a partir de setembro, mas ela visa fundamentalmente reconhecer e fortalecer a autoria dos professores das professoras da educação básica. Então a revista já tem um site, já tem Facebook, já tem vários, já foram mais de 20 artigos apresentados por professores da educação básica. Certamente será uma revista que terá um grande sucesso. Nós faremos tudo para que seja uma ótima revista, à altura daquilo que necessita e daquilo que deseja e, sobretudo, daquilo que merece o professorado brasileiro. Então, que a gente continuará atuando, a gente continuará lutando, continuará reunindo forças para fazer daqui da universidade pública um espaço público, no diálogo com as organizações, no diálogo com o sindicato, no diálogo com aqueles que continuam desejando, querendo e lutando para fazer deste um país mais igualitário, mais justo e muito mais democrático do que a gente vive nesse momento, né? Profissão educador. Veja agora a opinião dos profissionais da educação. Meu nome é Virgílio, sou doutorando em História aqui pela UFG. Existe uma tendência, a meu ver, da universidade de achar que é preciso estreitar os laços com a escola básica, a educação básica, numa forma muito messiânica, às vezes. Quer dizer, nós temos que ajudar a escola básica. Na verdade, eu acho que nós precisamos muito mais de ajuda do que a gente imagina. E no que toca à questão da diversidade, sobretudo, quer dizer, nós temos aí pelo menos uma década de tentativa, de incluir diferentes sujeitos que não estavam aqui nesse espaço antes. No entanto, às vezes eu me pergunto o que mudou na nossa forma de ensinar e de pesquisar a partir desses novos sujeitos, que naturalmente colocam novos desafios, novos problemas e questões, inclusive epistemológicas, novas sensibilidades epistemológicas. Então, muitas vezes o que nós vamos fazer para ensinar para um indígena ou para um descendente indígena. Não, mas eu acho que a gente tem que se perguntar ao contrário. O que esse sujeito traz para os nossos problemas? Eu acho que é aterrorizante tudo. Esse projeto que está em curso, ele é antimoderno. A meu ver, ele não consegue nem ser capitalista. Eu costumo brincar, os empresários vão chorar também. Para grande parte da classe média vai chorar sangue com o que vai acontecer. E eu fico que me incomoda muito, e eu acho que talvez a escola, a educação básica possa ensinar também a universidade,
é a mobilização. O silêncio ensurdecedor das universidades com o que está acontecendo é algo doloroso, né? Eu fico andando, às vezes, pela UFMG, e as pessoas estão nos seus gabinetes, estão escrevendo seus artigos para encher o Lattes, e o Brasil está desabando, literalmente. Eu sou Itamar, sempre atuei em escola pública, hoje eu atuo na escola Tiradentes, que é um pouco diferente da escola pública, principalmente as salariais. Nós, enquanto escolas de todo o país, escola pública, podemos contribuir para que essas políticas públicas sejam voltadas mais para a valorização da docência e para aprimorar o conhecimento que nós precisamos para se tornar um país mais de excelência, mais de qualidade, que é a educação que queremos, que nem sempre a gente vê isso. Outras palavras da juventude. A juventude não se cala. Luta e resistência para garantir direitos. No primeiro dia de aula, quando eu entrei na escola, eu encontrei um quadro bastante assustador. Eu vi professores assim mais velhos, quase aposentando, todos eles reclamando bastante acerca das condições adversas da profissão. E eu pensei assim, poxa vida, eu estou aqui no primeiro dia de aula, será que eu vou ficar 30 anos sentado aqui reclamando, né, com a situação da educação no país se deteriorando cada vez mais? Então eu pensei, se for para ser professor, eu quero ser um professor que atue em sala de aula, mas que também atue no sentido de luta, porque a gente sabe que a educação no Brasil precisa melhorar e melhorar muito ainda, né? Ela está muito aquém daquilo que a gente deseja para todos. Calendário de lutas. A presidenta da CUT Minas, Beatriz Cerqueira, convida a todos para o acampamento do Levante Popular da Juventude entre os dias 5 e 9 de setembro. De 5 a 9 de setembro, acontece em Belo Horizonte o acampamento nacional do Levante Popular da Juventude. A proposta são 7.000 jovens reunidos no Mineirinho para debater conjuntura, debater as questões que a juventude está enfrentando. Então, deixo o convite, eu sou do Levante, mas deixo o convite para todas as organizações, sindicatos, militantes que estão presentes aqui para que compareçam e também participem dessa marcha, dessa linda construção que o Levante Popular da Juventude está fazendo. A Assembleia Legislativa discute a terceirização dos Correios. Trabalhadores da empresa de Correios e Telégrafos participaram de audiência na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para denunciar o sucateamento da empresa. Os participantes do debate denunciaram o processo de terceirização e precarização das condições de trabalho, troca de agências convencionais por franqueadas e a privatização do plano de saúde. De acordo com a direção do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e similares do Estado de Minas Gerais, a empresa tem hoje 118.500 funcionários próprios e cerca de 85 mil temporários, número insuficiente, segundo padrões internacionais que consideram o tamanho da população. O secretário-geral da Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais, CUT-MG, Jairo Nogueira Filho, disse que para manter o nível de qualidade e excelência de seus serviços, os Correios precisariam de mais de 300 mil funcionários em quadro próprio e, por isso, a terceirização é tão perversa. A categoria anuncia greve geral a partir de 15 de setembro. Tire sua dúvida com o nosso departamento jurídico. Tira dúvidas. O professor aposentado por invalidez deve ser aposentado integral ou proporcionalmente? O professor aposentado por invalidez, se a sua doença contiver no rol de doenças no artigo 52 da Lei 869, ele vai ser aposentado com seus vencimentos integrais. Se a doença não for contida nesse rol, aí a sua aposentadoria vai ser proporcional ao tempo de contribuição. Se você tiver alguma dúvida sobre o pagamento do seu vencimento por invalidez, se é proporcional ou se é integral, você pode entrar em contato com o departamento jurídico para maiores informações.
Momento CUT Minas. CUT Minas realiza plenária em Belo Horizonte, num evento que lotou o auditório do CREA em Minas Gerais e reuniu sindicalistas e lideranças dos movimentos sociais. Durante as discussões, Clemente Gans, da Direção Nacional do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIEESE, abordou sobre o projeto de lei PLP 257 e a proposta de emenda constitucional PEC 241. Ele falou também sobre os impactos desses projetos que estão no Congresso Nacional e, se aprovados, vão impactar muito a vida dos trabalhadores do setor público. Neste exato momento, há uma perda muito grande em debate em relação à questão previdenciária, há uma possibilidade de mexida nos direitos trabalhistas, há uma regulamentação da terceirização que envolve de 12 a 15 milhões de trabalhadores, que dependendo da regulação precariza mais ou legaliza a precarização e pode ter um desdobramento a depender do que vier a ser um programa de desestatização, portanto, de transferência do público para o privado, que poderá afetar não só o emprego, quanto a qualidade do próprio serviço público. Mulheres em Marcha. Nas ruas ou em qualquer lugar, as mulheres dão um basta a todo e qualquer tipo de violência. O Estado também é responsável pela cultura de violência contra as mulheres. Quando nós temos um governo golpista, que uma das suas primeiras medidas foi terminar o Ministério das Mulheres, a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, eles também estão incentivando uma punição e uma cultura do desrespeito às mulheres. Não ao golpe, pela efetiva igualdade e equidade de gêneros e também pela força das mulheres. Vamos denunciar, não vamos aceitar nada que nos discrimine. A nossa força, a nossa voz tem que estar presente, até que um dia não precisamos ter políticas específicas para combater a violência contra nós mulheres, porque vamos estar em uma sociedade que homens e mulheres se respeitam. Esse é o meta e esse é o caminho que queremos chegar um dia, mas enquanto isso não chega, o Estado é responsável por cada ato de violência que nós mulheres sofremos. Choque de realidade. O Movimento dos Atingidos por Barragens, MAB, informa que vai realizar atos em Mariana e Bento Rodrigues nos dias 3 e 5 de novembro. O objetivo, segundo Jocely Andrioli, é não deixar que as 20 mortes e a destruição da bacia do Rio Doce pela Samarco, no maior crime ambiental de todos os tempos, caia no esquecimento. Agora tem uma luta, então, da população em Bento Rodrigues para garantir o direito à memória, ao direito a não esquecer jamais o que aconteceu ali. E um território que lhes pertence, inclusive como compensação moral pelo que aconteceu. Né? E a empresa vem tentando construir um dique para, obviamente, apagar de uma vez por todas o mapa da memória do povo de Bento Rodrigues. Então esse é um tema bastante discutido nesse momento. Os atingidos até o momento não têm assessoria técnica, a empresa domina todo o território através de contratação de vários profissionais, obviamente que implementam o projeto a partir da lógica da empresa. Né? Os governos têm se mostrado omissos, né? Insuficientes na defesa dos interesses dos atingidos. Né? O MAB tem cobrado isso muito e tem denunciado essa postura de subserviência à lógica das empresas, né? Dos dois estados, tanto Minas como o Espírito Santo, e também ao governo federal. É importante ressaltar duas populações também que têm sofrido muito, que são os pescadores e as populações indígenas. Até o momento não teve nenhuma proposta clara de como será reparado as populações pescadores, né? As populações indígenas, que também sofreram uma perda muito grande, também ainda não tiveram propostas adequadas às soluções de seus problemas. A questão ambiental é seríssima, né, porque nesse momento tem inclusive a suspeita de fragilidade da hidrelétrica de Candonga, com o que aconteceu lá, em virtude de segurar uma grande quantidade de lama, né, e a pressão aumentar. Né, há indícios de que há suspeitas que essa hidrelétrica esteja também com possibilidade de rompimento, e o Rio Doce está morto. Né? Agora, novamente, o Ministério Público fez um estudo da água e constatou
o índice alterado de alumínio na água, ou seja, a população que está consumindo água do Rio Doce está sendo ameaçada em doenças, né, principalmente o mal de Parkinson, Alzheimer e outras, né. Há um descontrole, obviamente, claro, a exemplo de Barra Longa, que ano passado teve 2 casos de dengue, hoje já tem mais de 600 casos na cidade de Barra Longa. Os atingidos têm uma agenda agora prevista ao completar 1 ano do crime, denunciar para o mundo inteiro a situação, fazer um balanço desse 1 ano, né? Pretende-se fazer uma marcha de regência a Mariana, saindo de regência no dia 31 de outubro, chegando em Mariana no dia 2 de novembro, e aí fazendo o encontro dos atingidos de toda a bacia do Rio Doce, também de liderança a nível internacional e nacional, com presença da imprensa mundial, para nós fazer o balanço de 1 ano desse crime, que ainda não se encontra ninguém preso. Momento CNTE. CNTE realiza seminário de combate ao racismo. O Seminário de Combate ao Racismo da CNTE foi encerrado com uma plenária na qual foi apresentada a Carta Negra. O documento, que foi aprovado pelos trabalhadores em educação presentes, afirma que eles irão permanecer em marcha pelo bem viver, pela igualdade racial, por uma educação antirracista e pela superação das desigualdades. Oficinas foram montadas com variados temas, como comunicação e expressão, contar e cantar histórias e instrumentos musicais. O objetivo é apresentar ferramentas para o combate ao preconceito e ao racismo. A escola, como é um leque de culturas, né? Cada um traz sua bagagem de casa, agraciar esse leque de cultura para poder se manifestar dentro dela através da música e valorizar isso, é uma boa forma de combater o racismo. Quando você usa o recurso da música e da contação de história, eles abrem os ouvidos. Então, você tendo esses canais de comunicação, o visual e o auditivo, no receptor criança e adolescente, a chance daquilo que você quer fazer com que mexa com a cabeça deles, com que eles revejam seus conceitos, que problematizem a sua própria existência, ganha um terreno fértil. Representantes de 20 estados estiveram presentes e aprovaram o evento. Eu achei o evento excelente, foi muito proveitoso, principalmente na conjuntura em que nós vivemos, então ele foi pontual. Você vê a negritude representada desde o vestuário, comida, então para mim foi fantástico. Estamos num momento crucial aí de discussão sobre a questão do racismo. E esse evento ele veio realmente num momento muito apropriado. Excelente a estrutura, palestrantes de alto nível. Foi muito importante ter vindo do Paraná, o evento está sendo maravilhoso e importante para a implementação da Lei 10.639, que condena o racismo e é uma prática que nós temos que desconstruir por conta de sermos trabalhadoras da educação. Eu acho que agora nós estamos mais fortalecidas para irmos para nossas localidades, para os nossos territórios, da diversidade desse país e construirmos mais o empoderamento da nossa base. A minuta com as sugestões apresentadas pelos educadores durante o seminário foi lida e aprovada pelos participantes. Agora o documento final será encaminhado à CNTE. Sua audiência nos alegra. Obrigada e fique agora com o nosso quadro de humor.